Gálatas, capítulo número 6, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Nós temos vivido nos nossos dias a pregação de um evangelho açucarado. Eu chamo de evangelho tabajara. É aquele que diz que seus problemas acabaram. Este evangelho não encontra respaldo nas Escrituras. Este evangelho, ele é feito de algodão doce. Algo que não custa caro, mas que tem a capacidade de atrair as pessoas, desde criancinhas até as pessoas mais idosas. Mas este evangelho tabajara, este evangelho algodão doce, ele não consegue satisfazer a justiça de Deus. Este evangelho, que é um evangelho que não fala de cruz, é um evangelho que, quando apertado, tudo que sobra é açúcar. É um evangelho que quer satisfazer o ego. É um evangelho que tem sido pregado para que as pessoas possam, na realidade, realizar os seus desejos. Fazer com que o espírito humano seja satisfeito. O evangelho de Cristo é um evangelho que é doce, porque nos dá a salvação. Mas ele é um evangelho de carne, é um evangelho de sangue, é um evangelho que exige de mim e de você que nós possamos tomar a cruz. O evangelho de Cristo é uma mensagem que é carregada de amor, de paixão pelo homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é um evangelho que é carregado na cruz. Porque o amor de Deus por todos nós redundou na entrega do seu próprio Filho para morrer na cruz. Então, nós precisamos compreender que se quisermos verdadeiramente viver este evangelho, a única forma de vivê-lo é tomar a nossa cruz. A única sentença de Deus para o pecador é a morte. E morte de cruz. E a essência da mensagem do evangelho é esta: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho de Jesus Cristo, ele afronta o pecador. Porque ele denuncia a nossa própria transgressão. Quando nós contemplamos o evangelho de Cristo, segundo as Escrituras, nós somos expostos. A única mensagem de vida e de poder é que nós precisamos tomar a nossa cruz. Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O evangelho, segundo as Escrituras, nos chama a tomarmos a cruz antes de seguirmos a Jesus. Semana passada, nós estávamos aqui em festa, celebrando a Páscoa. Pela manhã, eu tive o privilégio de falar a respeito das 7 lições
que Jesus Cristo nos ensinou nos seus momentos finais da cruz. À noite eu falei em que a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos afeta, né? E como nós ainda estamos neste espírito, aproveitando esta mini cantata que nós tivemos, eu queria ainda pensar no significado da Páscoa para trazer para nós, porque a Páscoa, ela só é celebrada por nós cristãos através da ceia. A Páscoa, ela é uma festa judaica, mas que para nós, ela foi transformada na ceia do Senhor. E a ceia, ela passa pela cruz. Então, o que eu queria falar nesta noite é exatamente qual o significado da cruz. Para os religiosos, para os filósofos do nosso tempo, e também do tempo de Paulo, do tempo de Cristo, a cruz é loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. A mensagem que nós temos da parte do Evangelho é que nós somos salvos através da cruz. Há alguns pensamentos nos nossos dias. Há o pensamento da religiosidade, a religião, e ela, quando vai tratar a respeito da cruz, a religião, ela fala que ela, na realidade, quer aproximar o homem de Deus. Religião, ela busca isso, o discurso é esse, mas é uma tentativa humana de o homem alcançar Deus através dos seus próprios esforços. E através daquilo que ele faz, a religião, ela dá parâmetros para que o homem possa agradar ao seu Criador. Então, a religião, ela se sustenta numa série de regras, numa série de padrões, religiosidade. Há muita gente, às vezes dentro da igreja, às vezes achando que está servindo a Cristo, mas ele é um religioso. E a vida dele está nesses padrões. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele destrói todos os argumentos da religiosidade. De forma especial no capítulo 2. Porque a religião, ela se baseia em não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. E o apóstolo Paulo vai dizer que todas estas coisas, todos estes usos, todos esses padrões religiosos, com o uso, eles se destroem. São doutrinas de homens. E é por estas coisas que vem a ira de Deus. Porque este padrão religioso tem até efeito de sabedoria. Tem aparência de sabedoria. Mas serve só como culto a si mesmo. E essas coisas com o próprio uso, com o próprio tempo, estas coisas se destroem. Não tem valor algum. O apóstolo Paulo diz que isto é rigor ascético, que não transforma a vida do homem. A religião não tem a capacidade de transformar o ser humano. A religião não tem como salvar o ser humano. Entenda, quando nós morremos com Cristo para os rudimentos deste mundo, nós não podemos mais vivermos nos sujeitando a estes padrões de ordenanças. A vida com Deus, o trato com Deus, a cruz que cada um de nós tem que tomar a partir do momento que nós negamos a nós mesmos, é não nos sujeitarmos mais a ordenanças, mas agora nos submetermos voluntariamente ao chamado de Deus para nós. De um outro lado, nós temos a filosofia. E os filósofos, a base deles para o conhecimento está exatamente na sabedoria, a sofia. E através de reflexões humanas, através da busca de um pensamento, eles querem encontrar um sentido para a criação. E com isso eles fazem investigações, tentam usar a lógica e trazer provas racionais. Não que a fé não seja racional, a fé é racional. Mas a fé, ela lida, ela transcende a questão da razão. E é por isso que a cruz é loucura. A filosofia, ela tem
ela tem a sua importância. E nós, na área do conhecimento humano, a filosofia, ela tem um valor muito grande, né? E nós não podemos negar a contribuição do estudo filosófico para o nosso crescimento intelectual. Mas nós só vamos poder conhecer a Deus, nós só vamos poder ter esse trato com Deus, relacionando com Ele de forma espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É loucura. O evangelho, pregado na sua essência, ele é loucura. E é por isso que tanto religiosos quanto filósofos não conseguem entender o significado, o grande significado da cruz de Cristo. E eu queria que nós pudéssemos entender aqui algumas coisas a respeito da cruz. A primeira coisa que nós precisamos entender na cruz de Cristo é que a cruz, no passado, ela muda aquilo que eu era. Quando eu fui atraído por Cristo, quando eu me submeti a Cristo, quando eu tomei a minha própria cruz, ela mudou aquilo que eu era. Fui crucificado com Cristo. Agora o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, precisa não mais servir ao pecado como escravo. A cruz, ela muda aquilo que eu era. No passado ela muda aquilo que eu era, porque a cruz, ela transforma. Uma das maiores verdades do Evangelho é que Jesus Cristo nos atraiu na cruz. E mais, na cruz, Jesus nos fez morrer com Ele. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ou pelo menos deveria ter sido crucificado com Cristo. Nós fomos atraídos por Cristo até a sua cruz, e na cruz o nosso velho homem morreu. Agora, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. Jesus, ele destrói os nossos inimigos interiores, o nosso pecado, a nossa natureza carnal. Mas Jesus também mata a nós mesmos. O meu desejo, aquilo que me atrai, eu continuo tendo o coração inclinado para aquilo que é mal. Mas na cruz, nós somos atraídos por Cristo para vivermos em novidade de vida. Na cruz, o nosso velho homem tem que morrer. O meu velho homem sou eu. E eu morri com Cristo. O seu velho homem é você. Mas você tem que agora estar morto. O seu velho homem tem que ter sido crucificado juntamente com Cristo. E quando o velho homem morre, morre com ele o nosso egoísmo. Morre com ele a nossa essência de querer viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. A cruz, no passado, ela tem que ter crucificado aquilo que eu era. Nós, assim como recebemos do primeiro Adão a natureza do pecado, o segundo Adão, que foi Cristo, ele trouxe para nós esta libertação daquilo que eu era. Continuamos com a nossa identidade particular. Ainda temos dentro de nós este desejo maligno. Ainda temos dentro de nós essa atração para aquilo que é mal. Mas a cruz tem a capacidade de matar o meu velho homem. De matar o seu velho homem. As suas vontades, as suas emoções, as suas paixões, os seus sentimentos. Agora, o seu coração de pedra foi transformado por Deus num coração de carne. A cruz, no passado, ela muda aquilo que você era. Mas a cruz, no presente, para mim, ela muda aquilo que eu sou. Por quê? Porque eu agora estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que agora vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A grande evidência de que realmente o nosso velho homem está morto se dá na manifestação de um novo estilo de vida.
Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furta mais. Ou seja, o seu velho homem que foi morto na cruz, agora ele é transformado em algo novo. No presente, ela me faz alguém melhor. Ela me faz alguém transformado. Um novo estilo de vida baseado na cruz, na renúncia pessoal. O viver agora é Cristo. Para que em tudo e em todas as coisas, Deus seja exaltado e glorificado através de nós. A cruz é algo que nós precisamos experimentar diariamente. E é por isso que Jesus Cristo então vai dizer que nós precisamos tomar a nossa cruz dia após dia. Nós temos que experimentar todos os dias. Fomos libertos do nosso velho homem. Mas há dentro de nós, este velho homem, ele está ali dentro de nós. E ele quer romper, ele quer voltar à ativa. E é por isso que então eu tenho que ser transformado todos os dias. A cruz foi o estilo de vida de Jesus. E a cruz precisa ser o nosso estilo de vida. Até que chegue o dia quando todos nós estaremos na eternidade. Quando todos nós recebermos a coroa imarcessível da vida, até quando nós estivermos na glória eterna. A cruz, ela muda aquilo que eu sou, porque agora, morto para o pecado, significa que o pecado já não tem mais domínio sobre mim. O crente, quando cai, ele precisa cair de joelhos, jamais prostrado. Pecado na vida do crente, ele vai acontecer, mas ele precisa acontecer como um acidente, não como algo natural. Porque a minha natureza pecaminosa foi crucificada e morta com Cristo. O nosso velho homem, o apóstolo Paulo escrevendo isso em Romanos capítulo 6, porque sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O corpo do pecado foi golpeado na cruz, morto para a influência do mundo. E agora nós somos chamados por Cristo a vivermos na contramão da história. Nós não andamos agora segundo os usos e costumes do mundo, porque a cruz, ela muda aquilo que eu sou. Agora nós vivemos na contramão da história, porque agora nós somos chamados a anunciar a loucura da pregação do Evangelho, e chamarmos as pessoas a negarem a si mesmas, e chamarem as pessoas a dizerem, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Por isso que o Evangelho é loucura. Por isso que a cruz nos coloca de cabeça para baixo. Quanto a mim, como diz o apóstolo Paulo, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Entenda, não sou eu que me transformo, é Cristo que me transformou. E é por isso que quando nós vamos nos gloriar, nós nos gloriamos é na cruz de Cristo. Como diz o salmista, nós damos ao Senhor aquilo que da mão dele nós já recebemos. O mundo já não tem mais poder sobre nós. O mundo não pode ter mais poder sobre nós. Porque a cruz, no presente, ela muda aquilo que eu sou. Ela me transforma. Isso tem que ser evidenciado no meu padrão de vida. E finalmente, a cruz, no futuro, ela muda aquilo que eu serei. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. No futuro, a cruz me recria. E ela me recria para uma vida nova. A cruz de Cristo, ela me leva, me transporta para este futuro. E aqui entra um aspecto positivo da cruz. Paulo, ainda em Romanos capítulo 6, no versículo de número 4, ele vai dizer assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. A partir da revelação da morte de Cristo e a partir da revelação que nós fomos também mortos com Cristo na cruz, nós ressurgimos, nós ressuscitamos, morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. E é por isso que a cruz, ela afeta o meu passado, afeta o meu presente, e a cruz afeta o meu futuro. Porque eu fui recriado para viver por fé. E a nossa jornada, ela precisa ser vivida pela fé. É pelo caminho de fé. Nós andamos pela fé. O justo vive pela fé. Somente a fé. E a nossa fé é de que um dia, o nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, Ele virá. E virá para nos buscar. E é nele que nós encontramos tudo. E é nele que nós percorremos a nossa carreira. E aí nós vamos viver este ciclo de vida, passado, presente e futuro, firmados na cruz do Senhor. É por esta razão que o apóstolo Paulo não cansava de dizer: já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, porque na cruz, no passado, eu fui crucificado. No presente, eu ainda estou crucificado. E no futuro, eu continuarei crucificado. E a cruz muda o que eu era, muda o que eu sou. A cruz muda aquilo que eu serei. E eu queria que você pudesse pensar e tomar a sua cruz. Vivendo para Ele, por Ele, eternamente. E aí, meu querido, para que você possa se render à cruz, você precisa se entregar a Ele. E a entrega, a submissão, o nosso chamado é para que o grande convite de Cristo, tome a sua cruz. E o grande convite desta noite é para que você se renda ao chamado de Cristo, entregue-se a Ele. E junto com o coral, nós vamos agora dizer: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei na cruz de Cristo Jesus. Viver para Cristo é eliminar todas as coisas e focar a sua vida em um único ponto: dar o seu melhor para Deus. Acredito que esse é um ponto crucial na vida do cristão. Jesus, ele pediu aos seus discípulos que deixassem tudo e apenas o seguissem. E hoje nós temos a oportunidade de atender esse chamado e seguir a Jesus. Há algo na sua vida que impede você de ter uma vida plena com Jesus? Olhe o seu coração. A Bíblia diz que é preciso entregar todas as coisas a Ele. Os problemas, a dor, o apego, o sofrimento, porque Ele se entregou na cruz por amor. Então, deixe Ele mexer, curar, limpar e resplandecer a sua vida. Porque com essa entrega, que se torna um ato de amor e dependência de Deus, o amor dele cuidará de ti.